Hoje, amados irmãos, encerraremos o segundo grupo de virtudes relacionadas ao fruto do Espírito Santo. Lembra, eu disse para vocês que o fruto do Espírito Santo se refere a um conjunto de virtudes que compõem um único fruto, ou seja, é bênção, é presente que o Espírito Santo nos dá, nos galardoa, a nos capacitar a viver uma vida em santidade e uma vida nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. Então o fruto do Espírito Santo é algo tremendo e são 9 virtudes. As 3 primeiras eu disse para vocês que estão ligadas diretamente à nossa relação com Deus. Lembra? O amor, a alegria e a paz. Sem sombra de dúvidas, Deus é amor, e o amor de Deus e o amor de Cristo é quem nos constrange a amá-lo e amarmos o nosso próximo. Sem sombra de dúvidas, a alegria buscada por muitos nos prazeres dessa vida e em coisas passageiras é vã, porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece de fato. E a paz, que tão almejada é pelos homens, seja a paz em linhas gerais, nos relacionamentos, ou a paz diretamente com Deus, é fruto da própria graça de Deus sobre nossas vidas. A salvação é o que nos proporciona podermos ter paz com Deus e paz com os homens, com o nosso próximo. Então o primeiro grupo de virtudes já foi. Hoje encerraremos o segundo grupo de virtudes, as 3 virtudes que estão diretamente relacionadas com o nosso convívio com o nosso próximo, com a nossa relação horizontal. E quais são essas 3 virtudes? A paciência ou a longanimidade, a benignidade ou a amabilidade, a gentileza e hoje a bondade. Essas 3 virtudes juntas formam um combo para a gente tremendo na nossa relação com o próximo. E se eu soubesse, eu teria pregado mais sobre benignidade, gentileza, amabilidade. Hoje eu fui abençoado. Olha o presentinho aqui, né? Olha o presentinho. E aí eu cheguei, eu sei que foi com um duplo interesse, né? As pessoas que me deram esse presentinho, olha que canequinha bonita. Está aqui o logo da igreja e está dizendo: pastor, seja forte e corajoso como Josué, um homem segundo o coração de Deus como Davi, amigo de Jesus como João o evangelista, igual Paulo propagando o evangelho. Aí tem o nome das 3 jovens que me deram e falaram: pastor, ore por nós. Vocês sabem que eu oro pelos jovens para que eles consigam, né? Um homem de Deus. E aí eu vou até substituir o copinho hoje, e eu vou beber a minha água na minha canequinha nova. E vou orar pela mensagem e pelas 3 jovens que me deram aqui. Eu não vou dar spoiler e não vou falar quem é. Fica no ar, tá bom? E depois vocês tentam adivinhar. Mas vamos orar para que Deus nos abençoe hoje, na condição de mais uma mensagem? Pai, em nome de Jesus, eu oro, em primeiro lugar, com gratidão reunidos estarmos aqui na Tua presença, para celebrarmos mais um culto em honras e glórias ao Teu santo nome. Eu rogo a Deus que Tu nos dirijas, que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite, que a partir do momento que abrirmos a Tua palavra, eu tenha dos altos céus o poder e a graça de ministrar essa palavra como vinda de Ti, que eu não fale de mim mesmo. Mas eu oro por esse povo que aqui se reúne. Coloco a minha irmã Cecília em Tuas mãos, que pediu aqui, através da transmissão da igreja, por sua saúde, as dores de cabeça que ela está passando e sentindo, aquele exame que detectou, ó Deus, algumas coisas que precisam ser cuidadas no seu cérebro,
e nós colocamos a tua serva em tuas mãos para que a tua boa mão restaure a saúde dela. Mas oro, Senhor, não somente por essas jovens, mas por todos os nossos jovens. Eu coloco eles em tuas mãos, rogando a Deus por direção, por santidade e por provisão de cada uma das necessidades em glória, em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é benignidade, amabilidade. Então, está aberta a temporada de mimos ao pastor, tá bom? Tenho nada contra a quem quiser dar um mimozinho para o pastor, tá bom? Bem, hoje, como eu já disse, falaremos de bondade. E na semana passada eu disse para vocês que benignidade e bondade caminham juntas. E muitas vezes nós temos até dificuldades de poder definir a diferença entre uma e outra. Mas eu vou repetir a mesma definição que eu havia dado a semana passada para vocês. Benignidade aponta para a essência interior da pessoa. É a essência, é o coração da pessoa que é benigna, é bondosa, é do bem. É aquela pessoa que transpira bondade, benignidade, amabilidade. Você tem prazer de estar do lado dela. Porque você sabe que no abrir e fechar da boca, ela não vai expressar algo que seja malicioso, que haja maledicência. É uma pessoa que corre, está longe da fofoca. Mas são palavras que abençoam. Ela foge do que é ruim. Ela pode até não ter nenhuma atitude de bondade naquele momento, nenhuma ação. Mas uma coisa você tem certeza, é que mal ela não faz para ninguém. Esse é o benigno. É proveniente de uma ação interior que vem por meio de um coração bondoso, que faz parte da essência da pessoa. A bondade está mais ligada à ação exterior. Mas quando nós juntamos essas três qualidades, que é a paciência, a benignidade e a bondade, as três são frutos da virtude maior, que é o amor. É o amor que une essas três virtudes. É o amor que une a paciência, a benignidade e a bondade. Alguém disse o seguinte, e eu quero repetir para vocês essa definição. A paciência, a benignidade, ou a gentileza, a amabilidade e a bondade são intimamente relacionadas entre si e há um vínculo que as une. E esse vínculo é o amor. Alguém já disse que a paciência consiste em um amor sofredor. É a disposição de, como Paulo diz lá, quando escreve aos Coríntios no capítulo 13, que diz: o verdadeiro amor tudo sofre e tudo suporta. A paciência faz com que você suporte. Por quê? Porque você é bom? Porque a pessoa é boa? Não. É por causa do amor. E do amor de Cristo que lhe constrange a ser paciente. Portanto, a paciência consiste em um amor sofredor. A benignidade é o amor compassivo. E a bondade é o amor dedicado a servir. A bondade é o amor em ação. São ações. Então hoje, quando olharmos para a bondade, nós vamos relacionar com ações bondosas, com atitudes, e não simplesmente, única e tão somente com a essência, com muitas vezes a boa ação feita silenciosamente, sem nenhuma movimentação, mas a bondade está ligada diretamente a ações. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 34, leremos os versículos 1 a 8. Eu espero que as minhas diletas ovelhas tenham lavado a caneca antes, né? Eu já coloquei aqui, já bebia, né? Agora já foi, né? Salmos 34, 1 a 8.
Diz assim a palavra de Deus: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aí eu gostaria que você lesse comigo esse versículo de número 8. Vamos todos juntos? Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Quantos podem dizer amém? Aqui nós temos um convite a provarmos. Venham, provem. Não fica aí parado de braços cruzados, não fica simplesmente ouvindo o que lhe dizem, mas prove dele. Experimente. Provai e vede. Ou seja, se você provar, você vai concluir. Se você provar, você vai atestar. Se você provar, você vai comprovar. E o que nós iremos comprovar? Que ele é bom. Bem-aventurado, feliz, o homem que nele confia. Já vimos que a benignidade é uma virtude que nos ajuda a ser gentis. Já vimos que ela expressa amor e nos ajuda a não prejudicar ninguém. O benigno sabe, eu posso até não fazer nada, mas prejudicar jamais. O benigno tem a bondade na sua essência. Já vimos também que são pessoas agradáveis, com quem os outros querem passar o tempo. E o bondoso? O que a bondade tem a nos ensinar hoje? A bondade é a virtude que cria em nós a disposição de fazer boas obras. A bondade é a virtude que cria em nós a disposição de ajudarmos os outros, através de ações bondosas. A benignidade ajuda a ser gentil, a bondade nos dispõe a fazer boas obras, em querer fazer o bem, em traduzir a generosidade que está no meu coração, a amabilidade que está no meu coração, em intenções reais e em ações. Portanto, um bom cristão, ele tem que ser alguém benigno, sim, mas o bom cristão precisa ser bondoso. O Senhor espera de você e de mim ações, boas obras. É nisso que Tiago uma certa vez disse: você vive por aí dizendo que tem fé. Que bom, é bom ter fé, porque é a fé que nos salva. É a fé que gratuitamente nos conecta com Deus novamente. Não são obras, é pela graça que somos salvos. Mas Tiago nos chama a atenção. Se você vive dizendo que foi salvo pela fé, se você vive dizendo que foi transformado, isso precisa se traduzir em boas obras. É uma consequência natural. Irmã Cláudia na EBD hoje disse exatamente isso. Nós não fazemos boas obras para sermos o quê? Salvos. Mas nós somos salvos para que também possamos fazer o quê? Boas obras. É consequência natural. A Bíblia diz que Deus é o único que realmente é bom, sem nenhuma maldade na sua essência. E Deus deve ser o nosso espelho. Deus deve ser em quem nós olhemos e desejemos imitar. Porque Deus é, na sua essência, bondade. A bondade de Deus é perfeita. E a bondade de Deus está ligada à sua justiça, ao seu amor, ao seu perdão. E como já disse a máxima, e nós hoje cantamos: Deus é bom em todo o tempo. Não tem um tempo em que Deus não seja bom. Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Tiago 1,17, o que nos diz? Quando nós olhamos Tiago expressando acerca de Deus, ele coloca em Deus a única condição de produção de coisas boas.
Tudo que é bom nessa vida só tem uma fonte, e a fonte é Deus. Em Tiago 1,17 está escrito que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem de onde? Vem do alto, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sequer sombra de variação. Portanto, hoje eu lhes apresentarei 3 verdades sobre a bondade de Deus. Deus é bom, eu não duvido disso. E eu acredito que aqui no nosso meio ninguém duvide disso. Quantos creem que Deus é bom? Diga amém. Ele é bom. A sua essência é bondade. Todo dom perfeito vem dele. O Senhor é tão puro de olhos, já dizia Abacuque, que ele não pode contemplar o mal. Deus é bom. E 3 aspectos da bondade de Deus nós veremos hoje. A mensagem hoje percorrerá 3 verdades acerca da bondade de Deus. Primeiramente, eu quero lhes dizer que a bondade de Deus, ela é revelada. O Senhor não escondeu a sua bondade, não é uma característica, não é um atributo que Ele guardou, escondeu e não mostrou para ninguém, mas Deus revela a sua bondade. A bondade de Deus é revelada. De que forma? Primeiro, a bondade de Deus é revelada na criação do mundo, ao criar o mundo. Quando Deus criou o universo, a sua bondade foi revelada em toda a criação, em tudo que foi criado. Diz a palavra do Senhor em Gênesis 1:31 o seguinte: no 6º dia, depois de Deus ter feito tudo, e vocês se lembram? Lá em Gênesis 1 tem a relação do que Deus foi fazendo. Primeiro dia, estava ali, ele fez separação entre luz e trevas. Viu Deus que a luz era boa, fez essa separação, e o primeiro dia se conclui dessa forma, separando luz de trevas. Segundo dia, ele separa águas de águas. As águas de cima ele reúne no firmamento, e as águas de baixo ele junta todas elas formando os mares. Depois vem, no 3º dia, a criação da porção seca, faz surgir a terra no meio do mar, e nessa terra ele planta toda sorte de vegetais, de árvores frutíferas. Vem o 4º dia, e no 4º dia que faz Deus, ele vai lá e ele cria os luminares, coloca o grande luminar para governar sobre o dia, o luminar menor para governar a noite, cria as estrelas. E aí vai indo, a criação vai prosseguindo. No 5º dia, ele resolve ali povoar o céu, aves, mas povoa também os mares, peixes de todas as espécies que vocês possam imaginar. Aí vem o 6º dia, é o momento de povoar agora a terra. Surgem todos os animais, todos os répteis, mamíferos, quadrúpedes, tudo que vocês possam imaginar. Mas vem a coroa da criação. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1:31 ele conclui tudo isso, sabe de que forma? Olha o que diz em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era o quê? Muito bom. Muito bom. E foi à tarde de amanhã o dia 6º. O Senhor, ao criar esse universo, ao criar todas as coisas que nós vemos a olho nu, ou mesmo que não enxergamos a olho nu, é uma prova da sua bondade, de que Ele só faz coisas boas. Tudo que Ele fez era muito bom, até que o pecado entrou no mundo, até que o pecado entrou na história da raça humana. Mas a criação do mundo é prova de que a bondade de Deus é revelada na criação do mundo. A bondade de Deus é tão explícita que Ele cria o universo e deixa a sua marca de DNA. E a marca de DNA dele seria notada, seria visível a todos os homens, porque a Bíblia diz exatamente no Salmo de número 19:1, que o homem, ao contemplar essa criação, deveria reconhecer essa bondade de Deus, esse poder absoluto de Deus. Em Salmos 19:1 diz que a
tua e a minha, resposta a tudo isso que foi criado seria glorificá-lo, porque os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo que o Senhor fez é bom, tudo sem exceção. Quando Deus criou o universo, Ele fez tudo com complexidade, mas fez tudo com funcionalidade. É triste ver pessoas que olham para esse universo tão belo, e olhando para esse universo, ao invés de glorificarem ao Deus Criador, eles simplesmente se desviam em busca de respostas, e que encontram essas respostas em algo que precisa ter mais fé para acreditar no que eles dizem do que para ter fé de que Deus criou todas as coisas. Porque o homem hoje coloca a explicação da existência de todas essas coisas no acaso. É por acaso que tudo isso surgiu? Foi numa primeira explosão? Foi numa reorganização? E eu nunca vi explosão que traga organização. Explosão traz caos, traz destruição. Mas hoje os nossos meninos e as nossas meninas são levados a acreditar que o acaso criou todas as coisas que estão aqui e com toda essa funcionalidade. Meus amados irmãos, eu sei que vários de vocês já sabem disso, já várias vezes preguei e ensinei. Se eu fosse pela rua e encontrasse esse relógio, a primeira coisa que eu saberia, alguém perdeu esse relógio. Mas jamais eu imaginaria que esse relógio fosse fruto do acaso. Que um dia partes metálicas se uniram, que ponteiros se juntaram, que todo o mecanismo interior se uniu por acaso e que surgiu esse relógio com funcionalidade. Eu jamais seria tolo se dissesse que uma simples, mas gentil caneca como essa que me foi presenteada fosse fruto do acaso. Foi necessário um projeto, foi necessário uma forma, foi necessário uma mão para produzir e criar tudo isso. E quando nós olhamos para o universo na sua complexidade, é inadmissível que imaginemos que tudo isso é obra do acaso. Mas Deus revela a sua bondade na criação do mundo, amém ou não? Deus é o Criador de todas as coisas. Há um ajuste finíssimo em cada coisa criada. Irmãos, o corpo humano, a complexidade desse corpo humano, a complexidade desses olhos, desses ouvidos, de todo o nosso sistema nervoso, a complexidade desse coração que pulsa aqui dentro desse peito, que em 58 anos de idade já deu não sei quantas batidas, quantas bombeadas, e que eu espero em Deus que ainda esteja dão e que ainda dure muito tempo. Amém, Cida? Amém, que dure, mas é uma máquina. Que máquina humana consegue trabalhar ininterruptamente por 58 anos sem falhar? Não falhou não, né? Qual máquina? Nenhuma. É complexo, irmão. Todo o sangue que é bombeado percorre todo o nosso corpo, vai para o cérebro, desce até a ponta do nosso dedão e retorna depois, passando pelo coração, o sistema de filtragem desse sangue, os pulmões, os rins. Esse bebê que está sendo gerado dentro da Carol e que em mais 2 meses virá à luz, né? Segura aí, fica aí, né? Mas a complexidade é tão complexo que até hoje o ser humano não conseguirá e jamais conseguirá inventar um espermatozoide e um óvulo. O homem, a ciência evoluiu, mas ele precisa das 2 sementes. Sem as 2 ele não consegue fazer a fecundação. Eu quero ver o homem inventar a vida do nada. A vida é complexa. A criação retrata, espelha, declara
a glória do nosso Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Mas, no entanto, o que a Bíblia diz em Romanos 1, 19 e 20? Olha o que diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, versículos 19 e 20. Deus é tão bom que, ao criar esse universo, Ele deixou a sua marca, a sua digital, o seu DNA, para que você e eu, para que todo ser humano pudesse contemplar essa natureza e chegar a uma conclusão: há um Deus. Mas olha o que diz em Romanos 1, 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles, ou seja, no versículo anterior diz, nos céus, neles se manifesta. Por quê? Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para quê? Para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis. Os céus declaram a glória de Deus. E ao olhar e contemplar esse céu, eu contemplo e reconheço quão bom o meu Deus é, porque tudo que Ele fez é não bom, muito bom. Sim, Deus revela a sua bondade. A bondade de Deus é revelada na criação do mundo, mas a bondade de Deus também é revelada na criação do homem. A bondade de Deus é revelada ao criar o homem. Em Gênesis 1, 26 a 28, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem, mas façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, mas não somente o homem, homem e mulher os criou. Tem homem aqui? Diga amém. Tem mulher aqui? Diga amém. E foi isso que Deus criou, o homem e a mulher, amém ou não? Criação de Deus. E continua aqui dizendo: Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus é tão bondoso que Ele criou esse universo espetacular, organizado, funcional, complexo. Mas Ele criou e coroou essa criação com o homem e com a mulher. Presenteou o homem e a mulher com uma característica não dividida com nenhum dos seres criados por Deus. Ele te criou, me criou, nos criou com razão, com intelecto, com a capacidade de, por sermos imagem e semelhança dEle, de podermos nos relacionar com Ele. Oh Deus tremendo, oh Deus bondoso, que queria se relacionar com você, comigo, que queria ter comunhão contigo e comigo, e por sua bondade nos criou racionais. E hoje, de todas as criaturas mais belas e complexas que existam nesse homem, Deus escolheu se relacionar com você e comigo. Ah, Deus bondoso, Deus maravilhoso. Deus é bondade, e o ser humano é a única criatura a qual Ele se revela através da razão, e que pode descobrir os seus vestígios na natureza. As aves, é tão belo ver as aves cantar. É tão belo ver os animais reagindo, interagindo. Quando a gente vai aí para o lado, quem mora, quem tem a bênção de morar aí no condomínio e nas adjacências, já pode acordar vendo ali um saguizinho. Eu já passando lá por dentro um dia já fui surpreendido com um antílopezinho pulando, saltitando,
Um dia quase que eu passo por cima de uma iguaninha ali. E aí a gente contempla tudo isso. Mas sabe, de todas essas criações lindas e belas, a única com que Deus se relaciona é você. Ele fala ao teu coração. E Ele está dizendo, fala comigo, clama a mim, eu quero te responder, eu quero fazer coisas grandes na tua vida. E nós podemos nos relacionar com esse Deus, podemos falar com Ele, podemos conversar com Ele, podemos senti-lo, podemos conhecê-lo, podemos manter comunhão com Ele. A bondade de Deus. A bondade de Deus se revela na criação, mas a bondade de Deus se revela na criação do homem, na tua criação. Se tu existe, você existe, você está aqui comigo, está vivo, fica de pé. Quem não estiver de pé está morto. Isso, ficou de pé, agora senta. Senta, isso, é só para saber se vocês estão vivos. Sabe, você pode até ensinar um animalzinho a obedecer esses teus comandos. Mas você é o único que poderia simplesmente, por iniciativa própria e por racionalidade, falar, eu não vou obedecer esse pastor idiota não, vou ficar aqui sentado. Nós somos racionais. Deus nos ama, Deus te ama. E Deus quer dar essas ordens a você, não o que o pastor disse. Deus quer se comunicar contigo a cada dia. Deus quer falar, vai para a direita, e você tem que ouvi-lo. Ele está falando, vai para a esquerda. Ele está falando, não entra por aí. Ele está falando, não cai nessa. Ele está falando, foge do pecado. Ele está dizendo, santifique-se. E se nós não estamos ouvindo, é porque não estamos dispostos a nos comunicar com Ele. Você tem ouvido a voz de Deus? Louvado e bendito seja o Senhor. Isso é prova de que Deus é bom, porque Ele nos criou com a capacidade de nos relacionarmos com Ele. E mais ainda, de toda a criação esplêndida e complexa, Deus assume um compromisso contigo e comigo, de que quando cremos nele e criamos o nosso vínculo com Ele, de pai para filho, de filho para pai, olha que promessa tremenda que Ele tem para a gente em Mateus 6, 26 a 29. Mateus 6, 26 a 29. Quantos gostam de aves aqui? Amém? Aí Jesus te faz um convite. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mas quem gosta aqui também de flores? A Bíblia diz agora no versículo 28, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Por isso nosso Pai Celeste diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E no versículo 33 ele te desafia dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, a tua preocupação do alimento, a tua preocupação do que você vai beber, a tua preocupação do que você vai vestir, serão nele acrescentadas. Louvado e bendito seja o Senhor. Deus é bom ou não é bom? Como Ele é bom? A bondade de Deus é revelada a nós. A bondade de Deus é revelada na criação, mas a bondade de Deus é revelada na criação do homem, na tua existência, na minha existência. Que saibamos, em nome de Jesus, contemplar e agradecer a Deus por sua bondade infinita, que se revela a todo instante ao nosso redor. Seja mais grato a Deus. Seja mais grato a esse Deus. Que a cada dia você levante ações de graças a Ele, em gratidão a sua bondade estendida e entregue
a você a cada manhã. Nós lemos aqui no início do culto, você percebeu? Eu li Lamentações 3 com vocês. E lá em Lamentações está dizendo: as misericórdias do Senhor, ou seja, a sua bondade, são a causa de não sermos consumidos. E novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Bom é o Senhor para todos aqueles que esperam nele. Espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe por quê? Porque ele é bom, e como bom é o Senhor. Sua bondade, nós vimos no primeiro ponto, a sua bondade é revelada. É revelado em primeiro lugar nas coisas criadas, mas é revelado em segundo lugar, dentre todas as coisas criadas, na criação do homem e da mulher. A tua existência, o fato de você estar olhando para mim, o fato de você estar me ouvindo, é bondade de Deus derramada sobre sua vida. É graça, é misericórdia, é compaixão, é ato de bondade dele, porque Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, e louvado e bendito seja ele. Mas, irmãos, em segundo lugar, a sua bondade é demonstrada. Primeiro, a sua bondade é revelada, mas em segundo lugar, a sua bondade é demonstrada. É demonstrada quando, pastor? É demonstrada no fato de que, ainda mesmo quando o homem desobedeceu e pecou, Deus já tinha um plano de salvação, de redenção elaborado. Lá em Apocalipse 13 nos diz que o Senhor já tinha, desde antes da fundação do mundo, estipulado que haveria um livro escrito, e que o Cordeiro escreveria esse livro, e escreveria esse livro com seu próprio sangue. Já estava determinado antes da criação do mundo, antes da tua e da minha existência, que um dia Cristo viria a essa terra. Era um plano elaborado. Por isso, a bondade de Deus é demonstrada quando Deus elaborou um plano de redenção. A primeira menção a esse plano está em Gênesis 3,15. Olha o que diz em Gênesis 3,15. Amados, Deus criou o homem de uma forma perfeita. Deus criou o homem de uma forma irrepreensível, com um caráter puro, sem contaminação. No entanto, o homem distorceu, corrompeu, maculou a imagem e a semelhança de Deus. O homem, através da desobediência e do pecado, deformou o seu caráter, fazendo com que ele fosse incapaz de produzir qualquer justiça própria que o credenciasse à salvação. Mas mesmo assim, o pecado não trouxe um ponto final na história do homem. Deus poderia ter exterminado Adão e Eva e colocado um ponto final. No entanto, sabe que a bondade de Deus, demonstrada na elaboração de um plano, revela para a gente aqui em Gênesis 3,15 o seguinte: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira promessa, que da semente da mulher, que da semente de Eva viria um que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente. E nós temos no livro de Apocalipse o cumprimento disso, quando o dragão, a besta, a antiga serpente, vai ser pisada, esmagada, dilacerada pelo Senhor Jesus. A promessa que já havia sido escrita desde antes da fundação do mundo, predita em Gênesis 15, um dia se cumprirá na sua efetividade, na sua totalidade, quando enfim o inimigo será desfeito, ele será aniquilado, disperso, lançado no lago de fogo e enxofre, e nós gozaremos da eterna salvação com o nosso Senhor. Quantos creem nisso? Diga amém. É essa a nossa bendita esperança. A bondade de Deus é demonstrada nesse plano redentor. E o versículo que mais exalta essa obra redentora está lá em João 3,16. Quem pode repetir comigo? De cor. O mundo
João? Louvado seja Deus. Quantos creem nisso? Isso é bondade de Deus pura, explícita. Deus é bom o tempo todo. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele deu o que ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, Deus é bom. A sua bondade é revelada nas coisas criadas, mas a sua bondade é revelada na criação do homem. Mas Deus é bom, e a sua bondade é demonstrada. A sua bondade é demonstrada no seu plano redentor elaborado, feito, planejado, de enviar o seu Filho. Mas mais ainda, a bondade de Deus é demonstrada no plano executado. Deus não somente planejou, mas Deus executou o seu plano. Ao enviar o seu Filho, Jesus, Deus comprova a sua bondade e sua misericórdia por nós. Em Gálatas 4:4-6, diz o seguinte, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Gálatas 4:4-6. Mas vindo a plenitude dos tempos, entenda-se por plenitude dos tempos o tempo designado por Deus. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha estipulado o plano redentor. Por quê? Porque Ele é bom. Ele não deu um ponto final. O pecado não deu um ponto final à existência do homem. Mas porque Deus é bom, Ele elaborou um plano. A bondade de Deus está demonstrada na elaboração do seu plano. Mas a bondade de Deus agora, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo determinado por Deus, é demonstrada na execução do seu plano. No tempo certinho, diz aqui, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, e todos podem dizer, Abba, Pai, Paizinho. Meu papai, que é tão bom, que demonstrou a sua bondade elaborando um plano, mas não retrocedendo e não voltando atrás no seu plano, mas executando esse plano. No tempo certo, veio o Cristo, nascido de mulher, carregou os nossos pecados na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, para que pudesse gratuitamente e única e tão somente por sua bondade te remir dos teus pecados. Ah, meus amados, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom em todo tempo. Em Romanos 5:6-8 diz o seguinte, a palavra de Deus. E a grande prova de que a bondade de Deus é demonstrada na execução do seu plano, quando em Romanos 5:6-8 está escrito, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, plenitude dos tempos, tudo no tempo determinado. É por isso que ontem no filme está dizendo que vai ter tempo em que não vai ter mais tempo. Deus tem o tempo certo para tudo. Teve o tempo certo para Cristo vir, teve o tempo certo para Ele morrer, teve o tempo certo para Ele ressuscitar, e tem o tempo certo para Ele voltar. E a bondade de Deus é estendida a você, dizendo, clamando, apelando, gritando a todos os homens em todos os lugares, que se arrependam dos seus pecados. Arrependei-vos. Deus é bom, mas o seu tempo se cumprirá. Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Talvez minha filha ousasse morrer pelo pai. Não vou nem perguntar se ela vai dizer amém, mas deixa quieto, né? Talvez ela dissesse, não, eu morro pelo meu pai. Pela minha mãe não, mas pelo meu pai sim. Talvez ela dissesse, né? E talvez você dissesse, não, eu vou no lugar, dá um tempo aí. Pelo Ezequias eu não morro não, mas pelo Daniel eu morro, vai.
Talvez eu dissesse assim: mas aí o que está dizendo aqui? Que Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o amor, Deus prova a sua bondade, em que Cristo morreu por nós. Ai, meu Deus do céu, sendo nós ainda... Isso é bondade. Bondade é o amor sendo oferecido sem interesse, desinteressado. O que haveria em nós que agradasse a Deus? O que haveria em você? Mas Ele prova o seu amor pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você está comigo? Está comigo? Está acompanhando? Eu disse para vocês que Deus é bom, não disse? Deus é bom. Mas primeiro eu disse que a sua bondade é revelada. É revelada quando? Quando Ele cria, na criação. Mas é revelada também quando Ele cria especificamente quem? O homem. Você percebe isso ou não? Você hoje consegue se olhar no espelho e dizer como Deus é bom para mim? Porque miserável do jeito que eu sou, e Ele me deu mais um fôlego de vida hoje. Você consegue ser grato a Deus? Mas essa bondade de Deus te faz ser inclinado a arrepender-se dos seus pecados? Mas eu disse para vocês em segundo lugar que não somente a bondade de Deus é revelada na criação e na criação do homem, mas eu disse que a bondade de Deus é demonstrada. E é demonstrada primeiro no fato de que Ele elaborou um plano. Mas Ele não somente elaborou um plano, Ele executou o plano, amém ou não? E que bom que não ficou só na promessa. Mas a seu tempo Cristo veio e morreu por nossos pecados. E eu chego ao último ponto da mensagem, dizendo que a sua bondade é compartilhada. A bondade é revelada, a bondade é demonstrada, e a bondade agora é compartilhada. É compartilhada através do Espírito Santo de Deus a todo aquele que crê. É compartilhada através do Espírito que Ele enviou para ser o garantidor do cumprimento de todas as suas promessas. O plano foi elaborado, o plano foi executado, o Espírito foi enviado, e eu posso afirmar com toda a certeza que a bondade de Deus, enfim, foi compartilhada com todo aquele que crê. Amém ou não? Quantos aqui têm esse Espírito Santo em suas vidas? Quando é que você recebeu? Quando você creu, amém ou não? Quando eu criei na mensagem do Evangelho. Em João 14, 16 a 18, lembra quando eu preguei sobre o discurso de Jesus, já preparando os seus discípulos para o fato de que Ele iria embora, mas deixaria o Espírito? O início do capítulo 14 começa com a promessa de céu. Olha, eu estou indo embora, mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe diria. Olha, eu estou indo, estou preparar lugar, porque eu quero que onde eu estiver, estejais vós também. Senhor, para onde o Senhor vai? Nos mostra o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu estou indo embora, hein? Vocês estão conseguindo captar? Eu vou, a minha estadia aqui com vocês é curta, eu estou indo embora. Mas aí no versículo 16 a 18 do capítulo 14 de João, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Não serei mais eu que estará com vocês, mas Ele enviará um outro Consolador, para que fique convosco, e fique convosco para... Você consegue captar a mensagem de Jesus? Eu estou com vocês, mas eu estou indo embora. Eu estou com vocês agora, mas daqui a um pouquinho de tempo não estarei mais fisicamente com vocês. Mas eu garanto para vocês que eu vou, e virá o Espírito que ficará com vocês não por um tempinho, mas ficará com vocês para sempre. Por isso, meu amado irmão que aqui está, quantos já creram em Jesus? Diga amém. A Bíblia diz em Efésios 1,13 que no dia em que eu criei na mensagem do Evangelho, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Quantos selados tem aqui? Amém. E esse Espírito que nos sela, ele é o penhor, ou seja, é a garantia para a salvação de todo aquele que crê. Quantos já creram e têm certeza que esse Espírito é o penhor? Aí a minha pergunta é: ele sai de você quando? Ai, que beleza, que lindo! Quando é que o Espírito Santo sai da nossa vida? Nunca, nunca.
É a garantia. Ele estará com vocês para sempre. É a garantia. É o penhor de quando a trombeta soar, de que você vai ficar alegre. Quantos vão ficar alegres? Misericórdia, caíram ainda. Caíram na minha pegadinha. Eu não vou ficar alegre, eu vou subir alegre, amém ou não? Quantos vão subir alegre? Ninguém vai ficar para trás, irmão, por favor, não fica não, hein? Isso era só no filme, no Deixados para Trás. A minha pergunta de novo, quando Cristo voltar, quem vai ficar alegre? Diga amém. Eita, ainda teve um amém ali fora de hora. Eu não vou ficar, eu vou subir, amém? Deixa eu mudar a pergunta para ninguém mais cair. Quantos vão subir alegres? Diga amém. Oh, louvado e bendito seja o Senhor. A bondade é compartilhada através do Espírito que em nós habita. Ele é o penhor, Ele é a garantia, Ele é a segurança. E eu termino dizendo que a sua bondade é compartilhada, não somente através do Espírito que foi enviado, mas essa bondade é compartilhada. Entenda por compartilhada, é dividida. É dividida com você, a bondade de Deus, através do fruto do Espírito Santo, amém ou não? Porque Deus é bom. Quando Ele nos compartilha do seu Espírito que foi enviado, Ele compartilha contigo a possibilidade, o desejo, a vontade dEle, de que você também, em todos os seus atos, seja levado a fazê-los por bondade. Porque Deus é bom, Ele espera dos seus filhos que os seus filhos também sejam bons. Gálatas 5:22, o que diz? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Amém ou não? Bondade. Se você diz para mim, amém, eu tenho o Espírito Santo aqui no meu coração, você tem a potencialidade de ser bom. Deixa de ser mal. Deixa de ser levado por atitudes da carne, mas seja levado e guiado por esse Espírito. Sabe por que tuas relações muitas vezes estão fracassadas? Porque nas nossas relações humanas o Senhor espera que o fruto do Espírito seja o mediador. É a paciência, é a amabilidade, a gentileza. E mais uma vez eu digo, está aberta a temporada de mimos. Seja mais gentil, seja alguém do bem, seja bom. E você vai ser provado essa semana, em nome de Jesus. Você vai ser provado a poder praticar o bem, a fazer o bem. E a Bíblia diz, faça o bem a todos os homens, amém ou não? Amém. Mas em especial aos da fé, aos domésticos da fé. Eu quando vejo o doméstico da fé, eu fico pensando, os irmãos domesticados, tá bom? Mas aos irmãos rebeldes também, aqueles que são ferinhas selvagens. Temos que ser bons a todos, porque você que me ouve não é flor que se cheire. Eu também não sou, mas Deus me ama incondicionalmente, amém? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E se nós cumprirmos o mandamento de Deus, se nós cumprirmos o exercício da bondade que nos foi compartilhada pelo Espírito Santo que em nós habita e pelo fruto do Espírito, nós vamos poder fazer um pouquinho dessa realidade descrita no Salmo 33 como uma realidade próxima a nós. Seja bondoso no teu trabalho, seja bondoso na escola, seja bondoso na tua vizinhança, seja bondoso no seio do seu lar, seja bondoso onde quer que Deus lhe coloque. E a gente vai poder vivenciar o que diz o Salmo 33, 1-5. Regozijai-vos no Senhor, vós justos,
pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com um saltério e com um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem, tocai com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Louvado e bendito seja o Senhor. Que nós façamos da terra um pedacinho de uma terra cheia da bondade do Senhor. Que você encontre nessa igreja uma terra cheia da bondade do Senhor, cheia de generosidade, de amabilidade, onde os irmãos se amem, onde haja o prazer de estar em comunhão. Que o teu lar seja uma terra cheia da bondade do Senhor, que o seu trabalho seja um lugar cheio da bondade do Senhor, que ao entrar no ônibus, você seja parte dessa terra cheia da bondade do Senhor, que você marque a diferença em qualquer coisa que você fizer nessa vida, que o que seja exaltado, que o que exale, que o que transpire de você, seja o fruto do Espírito Santo de Deus. Amém ou não? Eu concluo dizendo: o que é bondade? É a virtude que cria em nós a disposição de fazer boas obras, ou seja, de ajudar os outros, de fazer do meu pedacinho de terra uma terra cheia da bondade do Senhor. Expressar a bondade é resultado da fé bíblica, é resultado da materialização do Evangelho através de um discípulo de Jesus Cristo, disposto a ser cumpridor daquilo que Ele requer de mim, a ser de fato alguém que manifeste nas suas atitudes que é cheio do Espírito Santo de Deus, que o fruto do Espírito é quem me domina e não a obra da carne. Bondade nunca é vazia, bondade exalta e exala como um perfume. Se nós exalarmos a bondade de Cristo, o mundo conhecerá o seu amor. Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, para os que se salvam, mas também para os que perecem. Que você exale o bom perfume de Cristo através dos teus atos de bondade. A bondade de Deus é revelada na criação do mundo e na criação do homem. A bondade de Deus é demonstrada no plano que Ele elaborou, mas muito mais no plano que Ele executou. E a sua bondade é compartilhada através do seu Espírito, que foi enviado e em nós habita, mas é compartilhada através da disposição de nós hoje sermos cheios desse Espírito e sermos de fato exaladores do fruto do Espírito Santo. Que Deus te capacite a essa semana exercer e demonstrar atos de bondade, porque uma coisa eu posso te dizer: Deus vai continuar sendo bom, não somente essa semana, mas sempre sobre nossas vidas. Fecha